Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Oferecimento. Viver bem, morar bem, é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis, compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis. Programa Ponto a Ponto. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um programa. É uma alegria, uma satisfação estar com vocês aqui novamente. E hoje nós teremos uma entrevistada muito especial, que é a médica, a doutora Tatiana Panerari. Ela que é graduada em Medicina pela Faculdade de Medicina de Petrópolis. Ela é especialista em endocrinologia e metabologia e ela também é nutróloga. Ela estará conosco daqui a pouquinho após o intervalo, tratando de assuntos muito importantes. Um deles é a diabetes, a questão da obesidade. Então espere, daqui a pouquinho após o intervalo estará conosco. Programa Ponto a Ponto. Oferecimento. A exclusividade, praticidade e modernidade terão um novo endereço em Maringá, com áreas comuns para você realmente viver em harmonia com seu estilo de vida, onde cada ambiente foi projetado para que você desfrute confortavelmente de todos os momentos com a sua família. E tudo isso em uma localização de maior valorização imobiliária da cidade. Venha conhecer o Imperium Parque Residence e dê-se presente para o seu futuro. Quer alcançar seus grandes sonhos? A Unicesumar vai junto. Quer liderar tendências ao invés de segui-las? A gente dá todo o apoio. Participar de decisões importantes? Aqui você vive experiências do mercado de trabalho. Seja qual for o seu propósito, na Unicesumar você encontra tudo o que precisa para transformar os desafios em grandes conquistas. Aonde você quer chegar? Vai com a Unicesumar. Programa Ponto a Ponto. E já estamos aqui com a doutora Tatiana Panerari, ela que é endocrinologista aqui na cidade de Maringá. Seja muito bem-vinda, doutora, aqui no nosso programa. É uma honra tê-la aqui conosco. Igualmente, obrigada pelo convite. E nós vamos tratar de um assunto muito importante, que é um assunto assim que todos os brasileiros têm interesse, que é a questão do diabetes e o emagrecimento, né, doutora? Sim. Conta para nós um pouquinho sobre a questão do diabetes, sobre a questão... O diabetes hoje em dia é uma epidemia, não só no Brasil como mundial. Ele vem afetando as pessoas, as gerações cada vez mais cedo. Antigamente, esse diabetes tipo 2, que é o que mais tem hoje em dia, começava com 50, 60, 70 anos. Hoje no consultório, não só no meu consultório, mas em todas as estatísticas, as pessoas estão ficando diabéticas cada vez mais cedo. Nossa. Isso tem implicações terríveis, porque o diabetes, quando começa a surgir o diabetes, é todo um mecanismo de base metabólico que acontece no organismo da pessoa, que uma doença vai puxando a outra. Então, dificilmente uma pessoa que desenvolve diabetes, ela vai ter só o diabetes. Geralmente, depois ela acaba também, a questão dos colesteróis, a questão da pressão alta. Desencadeia outras doenças, né? E o diabetes, hoje em dia, ele está muito ligado ao sobrepeso, né? Ao ganho de peso, que hoje em dia a população está mais obesa, né? Está acima do peso. Isso é um dos grandes fatores, é a base, esse aumento de peso das doenças que mais matam hoje em dia. Sim. E como diagnosticar, doutora, o diabetes? O diabetes é diagnosticado assim, com sintomas. Geralmente a pessoa tem que ter um diabetes bem alto para daí ela procurar um médico. Mas uma pessoa que tem o zelo de ficar fazendo os exames de rotina a cada período, ela consegue com exames simples, que é a glicose de jejum, que ela colhe, assim, a regra geral, esse é um exame rastreador da população de uma forma geral. É o básico, né? É o básico. Acima de 100 já é considerado pré-diabetes, acima de 126 o diabetes propriamente dito. Mas claro que não precisa chegar no 126. Quando você vê ali já no 100, 100 e pouquinho, já tem que correr atrás. Porque isso é uma coisa importante do pessoal de casa saber, que quando a glicose de jejum ela bate no 100 no exame de sangue, pelo menos há uns 10 anos, dentro do organismo da pessoa, já está disfuncional
a questão da glicemia, do risco do diabetes, entendeu? Ela já está de uma forma silenciosa. Quando bate nos 100 miligramas ali no exame, é porque o corpo já não dá mais conta de resolver sozinho. Então, daí, quanto antes você tratar, antes você reverte. E a questão da alimentação envolve muito, né, doutora? Envolve muito, porque envolve a questão dos carboidratos. Hoje em dia as pessoas são muito viciadas no carboidrato. Sim, no pão, né? Arroz, o doce, o açúcar e tudo que envolve isso. Isso é algo terrível, porque isso faz também, às vezes, Gisele, antes da glicose subir, a insulina sobe. E essa fase, que é a resistência à insulina, é uma fase que muitas vezes não é diagnosticada. Então você consegue, às vezes, até antes dos 10 anos que eu te falei, antes ainda, ver uma resistência à insulina e tal, e tratar, abordar isso. E muita gente acaba passando batido e não vai atrás. E está aumentando cada vez mais, né? Cada vez mais brasileira. Por causa da alimentação e do sedentarismo também. Tem a tendência genética, mas outra coisa muito é o sedentarismo. E o aumento da oferta de caloria e o tipo de alimento que as pessoas comem hoje em dia, que é a tal do fast food, né? Comida rápida. Não, hoje em dia, por causa da demanda do tempo, das coisas do dia a dia, ela não consegue daí fazer alimentação saudável, comida de verdade. E as atividades físicas. E as atividades físicas que fazem toda a diferença, né? Meu Deus. Isso é muito perigoso. É muito perigoso, porque o diabetes é a principal causa de várias, assim, que deflagra várias doenças. O coração, todas as doenças de coração, principalmente o infarto, ele tem muito a ver também com diabetes, pressão alta. Ele está tudo junto, né? No mesmo contexto. Mesmo contexto. Sim. E outra coisa é a questão da obesidade, que é, né, a maioria da população está obesa hoje em dia, mundialmente, né, doutora? Então, fala um pouquinho sobre a obesidade, as suas consequências. Então, a obesidade, o sobrepeso, que já é o começo do aumento do peso corporal, e a obesidade, e mais ainda, Gisele, uma coisa que é importante, que às vezes na balança a pessoa ainda não passou esses números, mas a cintura abdominal hoje em dia. É importante o peso, mas a cintura abdominal é tão importante quanto o peso em relação à cintura abdominal, aquela gordura que se acumula no abdômen. Sim. Porque isso tem a ver com gordura visceral e que leva às doenças, né? Que leva às doenças cardiovasculares. O diabetes, Então, a obesidade, ela vem no fundo, você vê lá nos Estados Unidos, é uma epidemia, né? Meu Deus, é uma epidemia. Tanto que lá nos Estados Unidos, eles questionam até que ponto as pessoas comem tanto mesmo, ou qual outro fator que tem junto. E qual seria esse outro fator? Seriam os disruptores endócrinos, já ouviu falar? Não. Desreguladores? Porque hoje em dia a nossa alimentação, como as pessoas comem cada vez menos comida de verdade, cada vez mais produtos. Esses produtos são carregados de produtos químicos. Conservantes, corantes e várias outras misturinhas que são colocadas ali dentro desses produtos. Que na verdade é um produto, não chega nem a ser um alimento, né? E isso faz, dentro do organismo, funciona como se fosse um hormônio. Ele briga, ele compete com os nossos próprios hormônios pelos receptores certos, entendeu? Sim. Então, aí ele se liga ali e faz o papel do hormônio, mas sem ser o hormônio. Então, ele faz toda uma trajetória errada. Então, isso justifica muitas puberdades precoces hoje em dia. Sim. Das crianças, né? A obesidade, câncer. Meu Deus. Isso tudo a obesidade também tem muito a ver com câncer hoje em dia. Sim. A pessoa que está acima do peso, ela tem um risco bem maior de contrair o câncer em relação à população geral com peso normal. Sim. Em relação à tireoide, doutora, fala um pouquinho para nós sobre a tireoide, suas consequências também. Sim, a principal desordem que acomete a população da tireoide é o hipotireoidismo. Hipo de pouco, é quando a tireoide da pessoa não consegue produzir aquela quantidade certa de hormônio todos os dias. Sim. Tá? Aí o que acontece quando não tem o hormônio adequado? A pessoa começa a engordar, isso é uma das causas também que leva a engordar, a obesidade, a engordar, ela fica cansada, uma das causas de depressão pode ser um hipotireoidismo não tratado ou não diagnosticado. Sim. Ela começa a reter líquido nas pernas, todo o organismo da pessoa fica mais lento. O hipotireoidismo em criança é mais grave ainda, porque vai afetar o crescimento, vai afetar a cognição, o QI da criança. Olha, é muito sério. É muito sério.
Isso daí dá para ser identificado através de exames. É um exame simples. É o exame TSH no sangue e que a pessoa vê. Então, isso é uma coisa bem importante. Aí tem os outros distúrbios da tireoide, tem os nódulos da tireoide que são importantes também, né? Quando a pessoa começa às vezes não precisa nem esperar aumentar para ver, tem que ver história na família. Os nódulos tireoidianos, eles têm a questão da família. Se a família já tem, tem um componente. Olha. Né? Então, aí você já pode pedir exames mais específicos para essa pessoa se ela tem história familiar de nódulo tireoidiano. Sim. Outro acometimento da tireoide também bem comum é o excesso do hormônio tireoidiano, o hipertireoidismo, que chega a ter repercussões mais graves do que o hipo. É o que emagrece, esse outro? Esse, teoricamente, é o que emagrece. Não 100% das pessoas, mas sim. O hipo, geralmente, a tendência é ganhar peso, reter líquido. E o hiper perder peso. Olha. Né? E tudo ele é regulado através de medicações. De medicações, tanto para um como para outro, de uma forma mais simples assim, mas tem outras abordagens mais simples. Sim. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre a menopausa também. Sim, menopausa é bem interessante. Muito importante, né? Fala para nós sobre a menopausa, como tratar. Tá. A menopausa, ela é uma data, né? Quando a pessoa teve a última menstruação, aí ela fica 1 ano sem menstruar. Então, quer dizer, depois de 1 ano sem menstruar, você pode bater o martelo e falar que a pessoa está em menopausa. Isso assim, 1 ano. 1 ano sem menstruar. Se ela não tiver nenhuma outra desordem. Sim. Só que existe também o diagnóstico da menopausa nos exames de sangue também. Sim. Porque às vezes você não precisa esperar a pessoa, isso que é uma coisa bem importante falar para o pessoal de casa, porque existe o climatério. E o climatério, a 40, mais regra geral, a partir dos 45 anos até 55 anos, é o climatério. Ou seja, é toda aquela questão dos hormônios da mulher, que são vários envolvidos, que eles começam a cair e dar vários sintomas. Depressão, labilidade emocional, perda de libido. Olha, são vários problemas, então. Ansiedade, ressecamento vaginal. Começa, às vezes, infecção urinária de repetição, porque começa a ter a questão ali da falta do hormônio que vai ressecando ali nas partes íntimas da mulher. Aí tem que ver a questão do hormônio, a parte hormonal. Isso. E às vezes isso tudo acontece antes de ter a menopausa mesmo, antes dela ficar 1 ano sem menstruar. Então, às vezes, a mulher não precisa ficar sofrendo, às vezes 10 anos, já que o climatério ele compreende uma regra geral aí, 10 anos de período, para depois esperar parar. Então, isso tem que ficar sempre sendo visto, sendo questionado, sendo acompanhado. É um tratamento mais precoce. Precoce no sentido de uma abordagem precoce, se realmente tiver necessidade, mas uma abordagem mais precoce. Porque você impede vários problemas na mulher futuros. Olha só. Que ela vai desenvolvendo. E quais os benefícios desse tratamento, doutora? Tem os riscos, mas hoje em dia, depois de, os estudos foram todos reavaliados e foram refeitos vários braços dos mesmos estudos que antigamente se estigmatizou a terapia de reposição hormonal, e hoje em dia já se sabe que ele tem vários benefícios nos ossos, no cérebro. Ajuda até na questão de prevenção de demência, de toda aquela questão cognitiva, na estética da mulher também, na saúde sexual da mulher, até na saúde emocional, que é a questão da ansiedade, da depressão que é muito comum hoje. Muito comum. Né? Fora que da toda a questão do bem-estar, da felicidade no sentido da mulher ficar bem. Porque às vezes quando ela tá com a questão da falta do hormônio mesmo, é impressionante, às vezes você trata outras coisas, não tem um resultado tão completo quando você faz a terapia certa da mulher. Aí todas essas questões todas, esse quadro todo melhora de uma forma íntegra, completa. Tem que ir no X da questão, no X da questão. Olha. É bem bonito de ver. Eu gosto muito de fazer terapia de reposição hormonal. Só que tem que ter cuidado, porque assim, tem que acompanhar o útero e tem que acompanhar a mama. E ver se a mulher permite, pela história familiar e pelos exames que ela traz, do útero, da mama. E aí, se puder, se tiver, se os exames permitirem, você vai acompanhando bonitinho, vai ajustando as doses, sempre menos é mais. Isso. Outra coisa importante para as mulheres é a janela de oportunidade. Os 5 primeiros anos ali da menopausa é onde você tem menos risco e você tem mais, e tem um benefício com menos risco. Tá? Então, se você deixa passar esses 5 primeiros anos, depois os riscos aumentam muito, entendeu?
Então tem que sempre... Então, porque aí a pessoa fica naquela janela de que acabou a menopausa, não usa, de intervalo, que daí o corpo acostuma sem hormônio, e aí depois você coloca. Aí tem um risco maior. Mas se você ato contínuo, viu que já está precisando e vai colocando, isso minimiza. A partir de muito. Quantos anos, doutora, que é bom procurar porque essa ajuda? Aí vai ter que ver caso a caso. Tem mulheres, só para você entender a questão da idade, que é relativa, que tem a história da menopausa precoce. Quando a mulher tem isso antes dos 40 anos, no começo da década dos 40, já é uma menopausa precoce, não é para ela ter menopausa naquela idade. Muito cedo, e essas mulheres é onde eu acho mais indicado você repor o hormônio. Por quê? Porque elas são jovens ainda, são novas, e se você não repõe, ela acaba tendo uma caída, uma queda em todos esses quesitos que eu falei com você, bem antes, vamos dizer, com 10 anos a mais, ela já vai ter um prejuízo. Quadros depressivos, ela vai envelhecer muito mais rápido, a questão sexual dela. Os radicais livres. Olha tudo. Só, então é muito importante. É muito importante, até a questão do casamento, né? Sim. Porque a mulher, ela tem que ver isso, não adianta ela falar, se a pessoa tá casada, ou se ela tem um companheiro que for, não adianta ter tabu com isso. O sexo é muito importante para uma relação entre um homem e uma mulher. Com certeza. Isso tem que ser saudável, isso tem que ser ativo. Senão, não é um relacionamento entre homem e uma mulher, concorda comigo? Com certeza, doutora. Isso daí a mulher, ela tem que se preocupar, ela tem que se procurar ajuda, em tratar isso. Porque você pode reparar que uma das fases que mais dá problema no casamento e dá divórcio é na época da menopausa da mulher. Já reparou? Com certeza. Então, a gente vê muitos relatos, né? Muitos relatos. Então, assim, e existe tratamento. E outra coisa importante pro pessoal de casa, pensa, doutora, mas eu tenho história familiar de câncer na família, ou eu tenho alguma coisa que impeça. Existem outras abordagens que você pode fazer, fitoterápicas, naturais. Sim. Tem até a homeopatia. Olha, ou tem legal. Também o tratamento que eu acho legal, que é a medicina quântica, é bem interessante. Que são as gotinhas que são fitoterápicos com frequência dos hormônios. Olha que bacana, são tratamentos alternativos. E eu já tratei várias pacientes com às vezes, nessa linha de tratamento, porque ela não pode usar o hormônio de verdade. E fiquei, assim, surpreendida. Achei bem bacana com o resultado, porque ela falou, doutora, tá legal, tá bacana. Nossa, que bacana. E aí você tira o risco, praticamente, com uma pessoa que não pode. E tá usando um fitoterápico com frequência. Bem interessante. Olha que legal. Doutora, fala para nós também sobre o que é a andropausa. A andropausa é bem interessante também, porque do mesmo jeito que a mulher tem a menopausa, o homem tem a baixa da testosterona. Sim. E uma coisa, Gisele, que vale a pena pontuar o pessoal de casa, é que hoje em dia, cada vez mais cedo, os homens estão vindo com testosterona baixa. Isso se fala muito por causa da alimentação, do sobrepeso, do sedentarismo e dos desreguladores endócrinos, que é aquilo que eu te falei, disruptores. Sim. É impressionante hoje a quantidade de homens com 30, 40 anos que vêm no consultório, não só no meu, isso é geral, com testosterona baixa, que não é para ter. Né? Mas independente da idade, tem que ver isso. Agora, só tomar bastante cuidado com esses homens mais novos que apresentam essa testo baixa. Esses homens mais novos, eles têm um potencial, se você abordar as questões, o meio ambiente dele ali, de essa testosterona voltar a ser produzida numa quantidade boa. Sim. Naturalmente, sem medicamentos. Sem medicamento. Por quê? Porque uma vez você começar o tratamento da testosterona, regra geral, ele vai fazer, porque ele vai gostar e ele vai querer continuar fazendo por um bom tempo, entendeu? Então, se você conseguir recuperar esse eixo hormonal do homem mais novo, melhor. Sim. Se não der, depois de todas as abordagens, aí sim aplica também. Por quê? Porque a testosterona é vital para o homem. Sim. Não é só para libido, para sexo, é muito bom para isso também. Lembrando também que a testosterona tem mais a ver com libido, não com ereção, são duas coisas diferentes. E os homens, às vezes, você tem que ver se é mais a questão da libido ou da ereção, porque daí tem tratamento para ereção também, tá? Uma coisa puxa a outra. Mas aí a testo em relação à questão sexual mais libido, mas ela pega todos os outros benefícios, igual o estrogênio também. Então ela vai pegar o vigor, a vitalidade, o ânimo do homem, ajuda também, porque quando vai envelhecendo a gente vai perdendo músculo. Então quando o homem repõe a testosterona no homem que precisa, ele começa até a ver diferença na questão da musculatura dele.
Se ele ainda pratica uma musculação, mais ainda. A questão também do cérebro, da cognição. Olha que bacana. Então é muito importante o tratamento. Muito importante. Às vezes até a questão do homem, ele tá meio cabisbaixo, meio depressivo e tal. E às vezes só de você, se for realmente você vê que é testosterona e ele pode realmente tratar, sim, às vezes você só de repor testosterona é igual a história do estrogênio, melhora um monte de coisa. Que bacana. Muito legal. Doutora, fala para nós sobre a osteoporose também, que é muito comum. Isso. Os brasileiros. A osteoporose é mais comum nas mulheres, tanto que você faz os exames. É primordial você fazer os exames nas mulheres na época da menopausa, que é quando o estrogênio, né, época da menopausa, o climatério também está incluso, tá? Quando o estrogênio começa a cair, é a hora que o osso da mulher começa a ficar fraco. Olha só. Porque o estrogênio é o principal hormônio que vai formar o osso da mulher. Então, quando começa essa história do estrogênio cair, é a hora que o médico tem que pedir o exame de densitometria óssea. Isso que é tão importante. Super importante. E assertivo no tempo certo. Por quê? Porque a tendência, depois que esse estrogênio for caindo, é o osso começar daí realmente ele fazer uma curva bem acentuada para baixo. Se você demorar para pegar a hora que ele começa a baixar, ele abaixa, depois é complicado para você. Você pode tratar, mas assim, você vai tratar ele bem jamais, vamos dizer, ela já vai ter perdido bastante osso, você consegue tratar, mas dificilmente o osso é uma coisa assim, tinhosa, no sentido que você trata, só de você brecar a perda óssea já é sucesso. Se você fazer ganhar, que é sempre o intuito do médico, é tentar fazer ganhar o osso, melhor ainda. Então, se você no começo você pega, você já reverte ou fica trabalhando numa área de segurança ainda. Sim. Agora, se você vai deixando o osso cair, vai aumentando muito o risco de fratura, porque essa é a questão da osteoporose, osteopenia. Os idosos, né? Quanto mais avançado isso tá, e para o pessoal entender de casa, que a densidade é a massa óssea, né? É como se a gente pegar o osso do ser humano e cortar, como se fosse assim, a parte, o miolinho, a parte interna do osso. Quanto mais preenchido, mais forte for esse osso, menos risco de quebrar. E através, então, dos hormônios que vai estar regulando isso. Então, e a alimentação. Só que aí que tá o negócio. A osteoporose e a osteopenia hoje em dia, tem um tratamento específico para isso. Sim. Se a mulher ainda estiver em terapia de reposição hormonal, é mais um adendo. Porque esse estrogênio também vai ajudar. Vai ajudar. Só que assim, você não vai tratar o osso com hormônio. Porque hoje em dia você tem os tratamentos específicos para osso que são maravilhosos. Sim. Agora, claro que se tiver o hormônio, é mais um ingrediente importante para... Sim. Agora, claro que a mulher, às vezes, por exemplo, que ela faz a terapia de reposição hormonal desde a hora certinha, você vai acompanhando a densitometria óssea, demora mais para essa densitometria dar problema, porque aí é a questão do hormônio já protegendo e cuidando, né? Com certeza. Nesse viés, o hormônio é importante. Doutora, vamos falar um pouquinho sobre puberdade precoce, né? Sim. Qual que é a importância de se diagnosticar com antecedência? A puberdade precoce? Sim. A puberdade precoce é bem importante porque se a menina, vamos falar primeiro da menina, se ela começa a se desenvolver, começar a ter o broto mamário, né, ou os pelos pubianos, começa a desenvolver a questão da puberdade antes dos 8 anos, ela vai acabar menstruando ali, no máximo ali uns 10 anos, menstruando muito cedo. Muito cedo. Porque quando a criança, no caso a menina, né, ela começa a desenvolver os caracteres secundários, que foi o que eu falei, o seio, né, a parte ali dos pelos da área íntima dela, dá 2 anos no máximo, a regra geral ela vai menstruar. Daí você imagina muito uma menina com 10 anos menstruando. Então, aí qual que é o problema? O problema é que daí ela vai a altura final dela vai ser comprometida, porque ela vai desenvolver antes do tempo, e esse eixo, esse estirão, tudo vai estar comprometido. Então, se era para ela crescer X, ela vai crescer menos. Vai ter a questão abordagem psicológica, uma parte da infância dela vai ser roubada, porque ela vai virar uma mulher mais muito cedo, novinha ainda. Então, isso tem que até tomar cuidado com a questão de abuso sexual, porque ela já vai ter um corpo de mulher, mas muito criança ainda.
sabe? Então também já se sabe que a criança tem puberdade precoce, ela tem um risco aumentado para na fase adulta ter um risco maior para desenvolver diabetes, pressão alta, todas essas doenças metabólicas. Sim. E a questão da alteração do crescimento das crianças, qual que seria, né, o diagnóstico, qual que seria o tratamento do crescimento? O que poderia ser feito? O que tem que tomar cuidado com as crianças é desde a época que leva eles pequenininhos no pediatra, tá acompanhando na curva. Sim. E fazer o alvo genético. Por quê? Porque você faz o alvo genético, que é a altura da mãe, é uma forma, quem tem a altura da mãe, a altura do pai e tal. E aí, se a criança na curva não está crescendo no alvo genético, já tem que ficar atento com isso. Sim. E olhar o porquê que não está crescendo onde tem que crescer. Porque o mínimo de uma criança é ela crescer dentro do alvo. O que ela crescer para mais... Beleza, porque a herança do crescimento é uma herança poligênica. Sim. Não depende só da mãe e do pai, depende do vô, do tio, às vezes são tudo uma mistura de genes. Mas ela tem que estar crescendo no mínimo no alvo genético. E o que acontece muitas das vezes é que isso não é visto. Sim. E aí passa o time. E se passar o time, que é o tempo de fazer a abordagem com o hormônio, depois se já fechar as epífises, por isso que faz muito também o raio-x de idade óssea, para ver se essa idade óssea está avançada ou não. Tem vários fatores aí desse quebra-cabeça para você diagnosticar e avaliar, porque cada caso é um caso. Mas a mãe e o pai têm que ficar atento com isso. Então tem que ser antes da menstruação, por exemplo, das meninas, levar no acompanhamento para ver essa questão. Às vezes até Gisele, de pequeno mesmo, de criança, pequenininha ali, fazer de nenê, o raio-x de idade óssea, mas quando já tem uma idade mais avançadinha. Mas na verdade é acompanhar sempre, pelo menos uma vez por ano, a cada 6 meses, uma criança saudável, que não tem para fazer o desenvolvimento mesmo, para ver se ela está crescendo, como que está o peso. Sim. Porque às vezes uma desordem de crescimento, às vezes só por causa do baixo peso, que é uma coisa relativamente simples de se resolver. Sim. Né? Com certeza. Então, o mais importante, o recado deixar aqui pro pessoal é isso. É a questão de não deixar passar batido, às vezes, alguma alteração, ou a criança está crescendo certinho na curva e de repente ela começa a cair. Por que ela está caindo? Sim. Porque o que ela não crescer, é engraçado que a altura, o que ela não cresceu em determinada fase, depois ela acaba não crescendo, ela não consegue compensar isso. Sim. Aquilo ali foi perdido, entendeu? Entendi. Então, e a altura é uma coisa importante, né? Sim, com certeza. Doutora, deixa as considerações finais. Infelizmente, chegamos no final do nosso programa. Passa para os nossos telespectadores que estão nos assistindo as suas considerações. Tá. Agradeço, antes de tudo, o convite. Muito sucesso para você. Obrigada, doutora. E para o pessoal de casa, assim, ficar realmente atento ao conhecimento, a buscar para ficar saudável, se cuidar bastante. A prevenção ainda é o melhor remédio, porque dá para chegar na terceira idade com qualidade de vida, feliz, com saúde. Mas você tem que estar plantando desde cedo. Não adianta esperar lá na frente. Plante agora para você colher bem uma terceira idade. Muito obrigada, doutora, pela sua participação. Deus abençoe. Tá, você também. E eu quero agradecer a você que nos acompanhou até este momento. Muito obrigada. E eu peço para você estar compartilhando este conteúdo em suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp. E eu peço também para você estar se inscrevendo no meu canal do YouTube, Doutora Gisele Bianchini. E eu quero deixar para você uma reflexão também nesse dia, que está escrito lá em Jeremias 1,19, que diz assim: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, assim diz o Senhor dos Exércitos. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família, que Deus abençoe a nação brasileira e até o próximo programa. Fiquem todos com Deus. Programa Ponto a Ponto com doutora Gisele Bianchini. Viver bem e morar bem é ser feliz todo dia. Bianchini Imóveis é a felicidade da sua família. A casa dos seus sonhos, aqui você vai encontrar. Bianchini Imóveis. Compra, venda, locação, administração e avaliação. Avenida Paraná 1423, em Maringá. Realize o seu sonho, aqui você pode vir pra Bianchini Imóveis.